Shalom, queridos, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Quebrando Paradigmas, sempre falando da poderosa palavra de Deus, e nós entendemos que é a palavra que nos sustenta. Conversar um pouquinho com vocês, né, hoje, esse lugar lindo, que maravilhoso, solzinho abençoado. Você sabia que o pecado, né, ele vai ser determinante. O pecado ele vai ser determinante para que você se achegue a Deus. Muitas pessoas falam que o pecado ele nos afasta de Deus. O pecado ele não te afasta de Deus, ele te aproxima de Deus. O pecado ele te dá uma oportunidade de você rever os seus conceitos e de você se achegar a Deus. Lá em Romanos 8:38, né, diz que nada e nem ninguém, né, as potestades, né, ou a profundidade, nada pode nos afastar ou nos separar do amor de Deus. Ou seja, nenhuma criatura, coisas, nada. Então o pecado, ele não te afasta de Deus. O pecado, ele vai ser determinante para que você se achegue a Deus. E muitas pessoas não entendem isso. Muitas pessoas pensam que por elas às vezes andarem num caminho pecaminoso, isso faz com que as torne impuras. E na verdade é uma oportunidade para que elas se acheguem a Deus, e fazem com que elas possam entender que somente em Deus elas podem ser limpas, somente em Deus elas podem, né, ser purificadas. Então a gente precisa entender isso. Você precisa entender isso, que o pecado ele não te afasta, o pecado ele te aproxima, né? O que às vezes acaba afastando é a própria pessoa, porque ela se sente indigna, impura, né? Mas a gente precisa ter esse entendimento, as pessoas precisam ter esse entendimento. Nós precisamos falar disso, que o pecado ele vai ser muito importante para que essas pessoas, para que nós também, né, às vezes quando errarmos, a gente se achegue a Deus e ser sincero com Deus. Porque nada e nem ninguém, cara, pode nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que nós venhamos ter essa mentalidade e entender que Deus, somente em Deus, a gente pode alcançar isso, né? Religião nenhuma, ela tem esse poder, somente em Deus, porque Deus não é religião. Como eu sempre enfatizo nos vídeos aqui, Deus é muito mais que religião. Deus ele é muito mais que tudo isso. Deus é muito mais que dogmas, muito mais que sistemas religiosos. Infelizmente, você líder que tenta colocar um sistema pesado, né, para que fazendo com que as pessoas elas se adequem, não da maneira do reino, mas da maneira daquilo que você quer. Tome muito cuidado, pois você pode ser também um fator determinante para fazer com que elas se afastem de Deus. Fique ligado nisso. Não vão ser dogmas, não vão ser sistemas que vão fazer com que elas se acheguem a Deus. Vai ser a presença de Deus. Vai ser o estilo de vida. Vai ser o estilo de vida. Será o estilo de vida. Então o pecado ele nunca vai te afastar de Deus. O pecado ele vai te aproximar. Entenda isso, líder. Você possa falar isso no seu meio, porque o pecado faz com que, né, o pecador ele se arrependa. O pecado tem esse poder, fazer com que o pecador ele se arrependa, se achegue a Deus de uma maneira direta, de uma maneira na qual vai ser reveladora para o coração dele, porque somente nele nós podemos ser limpos. Não vai ser religião que vai te limpar,
vai ser Deus que vai te purificar e vai te limpar. Então o pecado, mais uma vez, o pecado não nos afasta de Deus, o pecado nos aproxima de Deus, uma vez, né, que eu entendo que eu preciso estar com Deus, eu preciso ser limpo, eu preciso ser purificado, somente em Deus, ok? Então fiquem todos com Deus, que vocês possam a cada dia caminhar na presença de Deus e entender que somente nele nós somos livres. Valeu, shalom e até o próximo vídeo.